Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. A ideia de construir um templo para Deus surgiu no coração de Davi, quando ele comparou o seu palácio com a tenda onde ficava a Arca da Aliança. Porém, Deus, através do profeta Natã, disse que não seria ele quem iria construir o templo, e sim o seu filho Salomão, porquanto Davi era guerreiro. Suas mãos estavam sujas de sangue de muitos que haviam tirado a vida. Tudo isso você pode conferir em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 3, 1 Crônicas, capítulo 17. Mas após a morte de Davi, Salomão assume o reinado e realiza a construção do templo. Leva tudo que Davi havia consagrado para dentro do templo, faz a oração de dedicação do templo ao Senhor, e é neste contexto que chegamos à mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versos de 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. O texto que nós acabamos de ler começa informando que foram terminados o templo e o palácio real. Se você retroceder um capítulo, se você retroceder até 1 Reis, capítulo 6, você vai ver que nos versos 37 a 38, registram que o templo levou para ser construído 7 anos, enquanto que o palácio real levou 13 anos para ser construído. E logo em seguida, em 1 Reis 7, verso 1, nós vamos ver que em seguida nós vamos ver que todos os dois juntos, eles levaram 20 anos para serem concluídos. 7 o templo e 13 o palácio. O planejamento havia dado certo, como nós podemos ver logo no verso 11, o final do versículo, diz que prosperamente o efetuou. Mas após as construções, o Senhor aparece a Salomão e diz que ouviu a oração de Salomão. Que oração é essa? Acompanhe comigo no capítulo 6, agora sim, um capítulo antes. Capítulo 6 de 2 Crônicas, a partir do verso 18. Eu vou fazer um resumo da oração e você pode estar acompanhando no texto aí. Habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa, no caso o templo, que eu edifiquei. Ouve, Senhor, as orações que se fizerem neste lugar. Ouve de onde estiver e perdoa.
Quando alguém pecar contra o teu próximo, age e julga os teus servos segundo a sua justiça. Quando o teu povo pecar e for ferido pelo inimigo, e se converter e confessar o seu nome, e orar e suplicar, ouve e perdoa. Faze-o voltar à terra que lhe deste aos seus pais. Quando os céus se cerrarem, quando houver fome ou peste na terra, e agora, a partir do verso 29, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo os teus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens, para que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra, em que deste aos nossos pais. Deus responde à oração de Salomão, e esta resposta começa nos ensinando de que nós podemos cair e vir a pecar como o povo de Israel pecava. Sim, se nós nos afastarmos de Deus, se nós nos afastarmos do seu propósito, deixarmos de ser a sua imagem e semelhança por causa do pecado, sofreremos as consequências desse pecado. É interessante notar que na oração de Salomão, que eu fiz um resumo aqui, ela é bem mais longa do que eu li aqui para os irmãos, nos versos 22 e 23, ele pede que caso um homem que pecar contra o seu irmão, mas não confesse o seu pecado, ele seja punido. O texto diz assim, quando alguém pecar contra o teu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier a jurar diante do teu altar nesta casa, ouve tu dos céus, age e julga teus servos, dando a paga ao perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. A lei, ela dizia que quando alguém atentasse contra o próximo, fizesse alguma coisa contra o teu próximo, os dois iriam jurar perante o Senhor. E aquele que foi acusado de atentar contra o seu próximo, perante o Senhor ele iria jurar se ele realmente fez ou não. Se ele jurasse, dissesse que não tinha feito nada, o que estava acusando deveria aceitar. Mas se ele tivesse pecado e jurasse perante o Senhor que não havia pecado, ele iria receber a justiça do Senhor. Tudo isso está em Êxodo 22, capítulo 10, 11. Depois você pode anotar e depois conferir o que diz a lei do Senhor. Mas Salomão, além de pedir a justiça para o pecador, ele pede a misericórdia para o povo quando este pecar e se arrepender. As consequências do pecado do povo, o próprio Deus alerta nos versos 19 a 22 do capítulo 7. Diz assim: porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos, os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que passar por ela, pasmará e dirá:
Por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-lhe-se-á: porque deixaram o Senhor, os Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo esse mal. A resposta de Deus a Salomão é sobre o seu povo, sobre a sua nação. O povo que tem o seu nome. E quem é este povo agora? Somos nós. Nós somos chamados de povo de Deus. Nós podemos por alguns segundos avaliar como igreja em geral, como corpo de Cristo, como nós estamos nos comportando perante o Senhor. Como nós estamos, como membros desse corpo, estamos nos comportando perante o nosso Deus. Assim como Israel teve vários líderes que pecaram e levaram o povo a pecar, quantas igrejas hoje, líderes, pastores, estão conduzindo hoje suas ovelhas por um caminho que não leva a águas tranquilas? Pelo contrário, o resultado é de aflição. Nós podemos avaliar por alguns segundos se, como igreja de Cristo, nós estamos cumprindo a nossa missão. Se nós estamos fazendo diferença nesse mundo perverso. Será que nós podemos definitivamente cantar, atenção, embaixadores do Rei, dos mais antigos: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá dos céus, embaixador eu sou. Os mais antigos embaixadores cantavam esse hino como o hino oficial dos embaixadores do Rei. Será que nós podemos cantar definitivamente que nós não somos desse mundo, nós somos somente forasteiros? Ou nós já estamos nos acostumando e convivendo com os valores deturpados, invertidos, pecaminosos, e pior, começando a aceitá-los como um novo tempo, normalmente? Lembra-se que a ordem de Deus para o povo de Israel era que não se misturasse com povo nenhum na terra prometida. Mas o povo foi se misturando. Mulheres de Israel casando com homens de outros povos. Homens de Israel procurando esposas em outros povos. Nós podemos afirmar que a nossa nação é o resultado do quanto nós cumprimos a missão que Jesus nos deixou? Nós estamos às portas de nós escolhermos os nossos governantes. No próximo domingo nós vamos iniciar numa nova campanha de missões pelo nosso país, missões nacionais. Onde é que nós precisamos avançar? O que nós precisamos fazer? Qual é a ação que o povo de Deus pode ter para que a nossa nação mude? No texto fica claro que a correção da parte de Deus certamente virá, em caso do povo se desviar. E o pedido de Salomão era para que, quando o povo estivesse em correção e se arrependesse, que Deus ouvisse as suas súplicas e Ele dá o mapa da restauração. Nós vamos ver que Deus fala: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar se humilhar? Deus toma a iniciativa em corrigir misericordiosamente o seu povo. Quando Deus nos corrige, é por sua misericórdia, pelo seu amor, é porque Ele ama o povo. Mas Ele não nos deixa apenas esperando em silêncio. Ele corrige e não faz mais nada. Na verdade, Ele quer um retorno, Ele quer ouvir a nossa voz. Ele nos convida a nos aproximar mais dEle. Há dois tipos de humilhação.
A primeira é a que você humilha o outro, ou vice-versa. A segunda, o segundo tipo, é quando você mesmo se humilha. Deus abomina a primeira, mas espera de nós a segunda. Deus abomina qualquer tipo de humilhação que nós venhamos a fazer no outro, mas Ele espera de nós que nós se humilhemos diante dEle. O maior exemplo de auto-humilhação foi o próprio Jesus. Filipenses 2,5 diz que Ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou, tomando a forma de homem. Quando o pecado domina a nossa vida, nós temos uma falsa sensação de que não precisamos de Deus. Achamos que está tudo bem, que nós podemos fazer todas as coisas, que nada nos acontece. Nós achamos que somos autossuficientes, mas nós somente nos humilhamos quando nós acolhemos a palavra de Deus, meditamos nela, e em especial isso acontece quando nós estamos nas adversidades. Quando algo nos acontece que tira a gente do equilíbrio, aí é que nós procuramos o Senhor, queremos nos humilhar perante Ele. Essa humilhação que Deus espera de nós, naturalmente, leva ao segundo ponto que Deus falou para Salomão: é se humilhar e orar. Essa oração que Deus está falando para Salomão não é uma oração comum. Não é aquela oração que você faz todo dia. Não é aquela oração que você faz quando você acorda. Não é aquela oração que você faz quando você vai almoçar, jantar. Não é aquela oração que você faz normalmente. Toda oração cultiva em nós um senso de dependência de Deus. Ninguém ora para Deus em posição igual ou superior a Ele. Primeiro, porque não consegue. Segundo, que quando nós estamos diante de Deus, nós somos ajoelhados, literalmente. No entanto, quando nós nos sentimos aflitos, quando nós estamos passando por dificuldades, quando nós percebemos que o Senhor está nos corrigindo, aí a oração é diferente. Nós apelamos a Deus por um resgate, nós apelamos a Deus por salvação, por livramento. Isso nos leva além de qualquer pedido casual que a gente faça. Uma coisa é quando nós oramos ao Senhor e nós temos uma lista de pedidos. Senhor, me ajude em tal coisa. Senhor, me dê tal coisa. Senhor, me abençoe nisso aqui. Senhor, nós precisamos disso aqui. Senhor, supre essa necessidade aqui. Senhor, eu estou aflito com isso aqui. Mas quando nós estamos necessitados de uma emergência, como o pastor Maninho pregou no domingo à noite aqui, quem esteve no domingo à noite, o pastor Maninho pregou sobre emergência, e uma delas é orar. Quando nós estamos na emergência, é outra coisa. Quando nós estamos implorando a Deus por um perigo, por uma ameaça para a nossa vida, alguma coisa que nos angustia, a oração que Deus espera aqui é uma oração de um coração quebrantado. Salmos capítulo 34, versos 11, 14, 17 e 18 diz assim: Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz
e empenha-te por alcançá-la. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os do espírito, salva-os de espírito oprimido. A terceira coisa que Deus fala para Salomão é que se o povo se humilhar e orar e buscar o Senhor, algumas traduções dizem buscar a minha face. O que seria buscar o Senhor? Buscar o Senhor, buscar a face do Senhor, é querer estar em sua presença. Nós sabemos que Deus é onipresente. Portanto, Deus está perto de tudo e de todos. Também nós sabemos que Deus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, então por que devemos buscar a face do Senhor? Imagina que você está num ônibus e tem uma pessoa sentada ao seu lado. Você está nesse ônibus, indo para qualquer lugar. Você está sentado ali do lado dessa pessoa. Essa pessoa está ali do seu lado, perto de você. Mas você não olha para essa pessoa. Você não fala nada com essa pessoa. Você chega ao seu destino, você se levanta e você não sabe nada dessa pessoa. Essa pessoa estava ali, do lado de você, e você não sabe nada dessa pessoa. Nós precisamos buscar a face do Senhor, porque nós não estamos constantemente com Ele. Ele está conosco, mas nós não estamos constantemente com Ele. Como é que isso acontece? É porque nós em algum momento negligenciamos a presença do Senhor. Eu lembro que na classe de integração, cada ministério tem um momento que nós falamos do que cada ministério executa, e nós falamos, no caso, sobre o tema adoração, e aí eu sempre lembro de uma situação. Se você hoje visse Deus aqui, presente nesse lugar, qual seria a sua reação? Visse com seus próprios olhos, qual seria a sua reação? Qual foi a reação dos personagens dos homens que na Bíblia que estiveram ali face a face? Qual foi a reação de Moisés? Qual seria a sua reação? Certamente você iria adorar o Senhor. Certamente você iria se ajoelhar perante o Senhor. Certamente você iria adorar. De imediato, você iria adorar o Senhor. Qual é a diferença de você ver a Deus face a face e saber que Ele está do seu lado, sempre presente com você? É por isso que nós devemos ter uma vida constante de adoração. Porque nós, como povo dele, devemos estar querendo sempre a presença dele. E quando nós estamos na presença dele, nós adoramos ele. Nós olhamos para a face das pessoas que nós temos intimidade. Porque se você olhar para a face de alguém que você não é íntimo,
você pode receber aquela palavra: está olhando o quê? Por que você está me olhando? Mas se você é íntimo de Deus, você é íntimo do nosso Senhor, você vai poder olhar para a face dele tranquilamente. Nós precisamos fixar conscientemente o nosso foco, a nossa atenção, a nossa mente, o nosso coração tem que estar tudo direcionado para o Senhor. 1 Crônicas 22, 19, a parte A, diz assim: disponde, pois, agora o coração e a alma para buscardes ao Senhor vosso Deus. Mas, meus irmãos, o grande obstáculo em buscar o Senhor, em se humilhar, em orar, é o orgulho. Infelizmente, quando nós temos orgulho no nosso coração, nós não conseguimos chegar nem a se humilhar. Nós não conseguimos orar com o coração contrito. Nós não conseguimos olhar a face do Senhor. Salmos 10, 4 diz: o perverso é orgulhoso demais para buscá-lo. Seus planos não levam em conta que Deus existe. Olha só o poder destruidor do orgulho. Ele faz com que o homem ache que Deus não existe, que ele não precisa de Deus. Mas Salmos 24, versos 3 a 6, nos revelam como são os que buscam o Senhor. Olha só o que diz Salmos 24: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. E aí o verso 6: são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Deus também fala a Salomão que era necessário se converter dos seus maus caminhos. Era necessário se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. A conversão é uma mudança de caminho, é uma mudança de direção. Se nós percorrermos um caminho longo, e aí eu posso dar o exemplo aqui: você entra na Almirante Barroso, e você tem um caminho longo sem retorno. É óbvio que tem alguns que fogem da regra, fogem da lei do trânsito, infringe uma lei de trânsito e faz uma conversão. Mas para você retornar, depois que você entra numa direção, para você retornar, você tem que completar uma distância longa. E se a gente vai num caminho longo, em pecado, longo será o caminho para voltar do ponto que nós estávamos. Mas, meus irmãos, não importa quão longo é esse caminho, nós devemos voltar agora. Se nós estamos no caminho errado, se nós estamos no caminho mau, é hora de voltar. E mesmo que ele seja longo, o Senhor nos ajuda nesse retorno. Nós temos que rejeitar tudo que nos afasta de Deus, tudo que nos impede de ter uma profunda comunhão com o Senhor. Nós temos que rejeitar tudo que impede as nossas orações. Em algum momento você já
fez uma oração e achou que a oração não chegou ao Senhor? Sabe quando você está lá na lama mesmo, você se acha tão miserável, que você fala: Senhor, estou pedindo, mas não sei se está chegando, porque eu sou tão miserável, não mereço nada de Ti. O Senhor não tem nem que me ouvir, mas o Senhor me ouve. Nós temos que rejeitar tudo que impede o mover de Deus em nosso favor. E isso vale para a nossa nação também, como valeu para a nação de Israel. Nós temos que crer que o braço do Senhor não está recolhido. Isaías 59, 1 e 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está tão curto para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. É necessário se converter, é necessário fazer o retorno. Olhando para a parte final do texto, a todos que virem ao seu encontro, o Senhor faz promessas a Salomão. Para todos aqueles que se humilharem, orarem, buscar a face do Senhor, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor promete, primeiro, que vai ouvir a nossa oração. Jeremias 33, 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, lhe direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não sabe, que você não conhece. O Senhor está falando para nós: clama a mim. Que maravilha saber que o nosso Deus, que é todo poderoso, o nosso Deus para o qual não tem causa impossível, Ele quer nos ouvir. O nosso Deus tem prazer em ouvir as nossas orações, principalmente quando nós chegamos a Ele com o coração contrito, quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, quando nós mostramos com o nosso coração que nós sabemos que nós somos impotentes, que nós não conseguimos fazer nada sem Ele. Deus também promete o perdão dos nossos pecados. Para todos aqueles que se humilhassem, orassem, buscassem a face do Senhor, se convertessem de seus maus caminhos, Ele ouviria as orações e perdoaria os seus pecados. O pecado destrói a comunhão do homem para com Deus. O pecado destrói a comunhão entre os irmãos. Mas o nosso Deus está pronto a nos perdoar. O nosso Deus está pronto para restaurar essa comunhão. O nosso Deus perdoa os nossos pecados porque Ele é fiel. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus nos perdoa por amor dele mesmo, porque é do caráter dele. Isaías 43, 25 diz: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Deus não desculpa os nossos pecados, Ele perdoa, Ele esquece.
Quando eu falo isso é porque normalmente quando nós desculpamos alguém, nós lembramos que nós desculpamos esse alguém de tal coisa. Mas o Senhor nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. Deus também promete que sararia a nossa terra. A igreja, o corpo de Cristo, precisa de cura. Se nós olharmos, sairmos por essa porta, vocês vão ver que a nossa cidade precisa de cura. O condomínio onde você mora precisa de cura. Os seus vizinhos precisam de cura. A nação precisa de cura. Mas há uma esperança. É o nosso Deus. As promessas de Deus se cumprem porque Ele é fiel para cumprir. Onde o Evangelho chega, o sangue de Jesus vai lavando, vai curando, vai transformando corações de pedra em corações de carne. Quem é que leva esse Evangelho? Quem é que leva esse poder de transformação? É a igreja do Senhor Jesus. João 3,16, todos sabem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não amou só a nós. Ele amou e morreu por todo, pelo mundo. E o amor de Deus tem que estar no nosso coração. Nós temos que levar o amor de Deus para cada pessoa, fora daqui. O amor que nós temos aqui em comunhão com os irmãos, é o amor que vai nos mover a levar o Evangelho lá fora. Esse amor tem que estar individualmente em cada crente do nosso país. Não é o amor que está sendo pregado em vários lugares, em que a lei de Deus ela é pervertida. Mas é o amor do nosso Deus, o amor transformador que está em nossos corações. Esse que é o amor verdadeiro. A esperança está em Cristo Jesus. Só através do sangue de Jesus é que há transformação, conversão de vida. Quero terminar com os irmãos com uma frase atribuída ao Billy Graham, que diz assim: não há pecado que não possa ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Há esperança para o pecado. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.